Você já pensou na possibilidade de rever uma cena ou até mesmo um filme favorito como se fosse a primeira vez, com aquelas mesmas emoções e sensações? Ou até mesmo a possibilidade de se livrar do spoiler. Você está prestes a ir ao cinema e alguém te conta algo relevante do enredo e você gostaria de simplesmente esquecer isso. Bem-vindo a um experimento inédito aqui no YouTube, a auto-hipnose para acabar com o spoiler, mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delísola, professor de psicologia, professor de hipnose, e vamos daqui a pouco começar um experimento inédito aqui no YouTube. Na verdade, vai ser a primeira vez que ele vai ser feito no YouTube, porque já houve um experimento como esse na Samsung Internacional. E você agora que fala português vai ter a chance de ter essa mesma experiência. Agora, antes de começarmos com esse exercício de auto-hipnose, é importante que você esteja num ambiente em que possa relaxar, se concentrar. Esse não é um vídeo, um áudio para ouvir enquanto você está dirigindo, está estudando ou fazendo algo de relevante. Hipnose não é realmente uma batalha de mentes, eu não vou entrar na sua mente. Você simplesmente vai fechar os olhos, vai se concentrar e, usando sua imaginação, vai aos poucos criar uma nova percepção da realidade. Então, antes de começar, queria que você pensasse um pouco. Qual filme você gostaria de ver como se fosse a primeira vez? E logo após esse experimento, você vai poder colocar esse filme e depois escrever nos comentários como foi assistir o filme após a experiência de auto-hipnose. Então, já pensou no filme que você gostaria de ver como se fosse a primeira vez? Ou até mesmo um filme que você teve um spoiler ou uma série e você gostaria de simplesmente se livrar daquela informação? Bom, se você já pensou em qual informação você quer deletar da sua mente, você está preparado para começar essa experiência. Sente-se ou deite confortavelmente, numa posição que você possa ficar alguns minutos sem sentir algum incômodo. Se eventualmente você ainda não está nessa posição, o melhor é simplesmente pausar o vídeo e colocar-se numa posição em que o relaxamento possa acontecer da melhor forma. Já está na posição adequada? Bem-vindo ao mundo fantástico da auto-hipnose. Feche os olhos. Enquanto você fica com os olhos fechados, lembre-se de um dia que você acordou cedo, mas realmente não precisava acordar cedo. Um dia que você queria apenas descansar, relaxar. E como naquele dia, você sabe que pode abrir esses olhos a qualquer momento, mas prefere deixá-los fechados, desligados. E como naquele dia, você talvez escute algum barulho indistinto ao fundo, talvez um carro, alguém conversando. Mas como naquele dia que você acordou cedo, esses barulhos indistintos ao fundo apenas aprofundam ainda mais o seu relaxamento. E como naquele dia que você acordou cedo, você começa a se concentrar nos músculos da região dos olhos e vai relaxando-os mais e mais. Cada fibra muscular vai desligando, vai relaxando. E você vai desligando esses músculos dos olhos a um ponto em que eles simplesmente não vão funcionar mais. Talvez você já tenha obtido um relaxamento tão grande que esses olhos talvez já estejam completamente desligados. Se você já tiver relaxado esses olhos a um ponto em que simplesmente não funcionam mais, permita-se um único teste e tente abri-los, mas sem conseguir. Talvez esse ponto ainda não tenha chegado. Talvez você precise relaxá-los ainda mais agora. Um pouco mais.
até que eles estejam completamente desligados. Talvez você já tenha tentado abrir esses olhos. Talvez não. Mas observe o relaxamento dos olhos e concentre-se em dobrar esse relaxamento. Isso, vai desligando mais e mais os músculos desses olhos. Talvez você tenha acabado de atingir aquele relaxamento ideal em que os olhos simplesmente não abrem mais. E talvez você sinta que esse é o momento para tentar abrir os olhos e não conseguir. Talvez você precise relaxar um pouco mais ainda. Então, relaxe mais e mais esses olhos. Talvez você já tenha tentado abri-los. Talvez não. Mas não importa. Simplesmente imagine que esse relaxamento dos músculos dos olhos se distribui por todo o seu corpo, em direção aos pés, em direção às mãos, numa onda quente de relaxamento. E você se sente bem. Talvez você tenha percebido que seu corpo não está na melhor posição possível. Nesse caso, pode movimentá-lo. Isso. Relaxe mais e mais. Talvez você já esteja na posição ideal, mais confortável. E enquanto você relaxa ainda mais, você percebe que consegue atingir um relaxamento ainda maior. Em algum momento, vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E cada vez que você abre e fecha os olhos, você vai relaxar 2 vezes mais. Abre os olhos, fecha os olhos. Isso. Vá afundando, vá relaxando mais e mais. Em algum momento você vai perceber que consegue relaxar 2 vezes mais ainda. E você vai perceber isso quando eu pedir para você abrir e fechar esses olhos ainda mais uma vez. Abre os olhos, fecha os olhos. Isso, você está indo muito bem. Em algum momento, você vai abrir e fechar esses olhos pela última vez. E vai relaxar e atingir um nível ainda mais profundo desse estado. Abre os olhos, fecha os olhos. Muito bem. Se você tiver seguido todas as instruções, neste momento, seu corpo já está bem pesado, relaxado, pesado como um pano molhado. E nesse momento, você escolhe uma das suas mãos, talvez a direita, talvez a esquerda. E após escolher uma dessas mãos, feche o punho fortemente. Isso, pode fechar esse punho. Coloque toda a sua força neste punho fechado. Feche esse punho ainda mais. Um pouco mais. E quanto mais você aperta esse punho, mais você relaxa. Isso, um pouco mais. O resto da sua energia. Em algum momento, vou bater uma palma. E você simplesmente permite que suas mãos relaxem completamente. Relaxe completamente. Isso. Muito bem. Você já relaxou o seu corpo completamente. Mas é hora de você relaxar também a sua mente. Para relaxar a sua mente, em algum momento, você vai fazer uma contagem regressiva a partir do número 100.
apenas mentalmente. E a cada número, você vai afundar ainda mais nesse estado. Comece a contagem no 100, isso, bem devagar. Vá permitindo que eles vão sumindo. Isso, talvez 99, talvez 98, e eles vão sumindo. Sumindo. Permita que eles sumam agora. Não precisa mais contar. Pode parar de contar. Simplesmente inspire profundamente. Segure o ar. E assopre os números para bem longe. Isso. Mais uma vez, inspire profundamente. Segure o ar. E quando soltar, permita que eles sumam. E eles se vão. Talvez eles já tenham ido, talvez não. Mas não importa, o importante é que você está muito relaxado. E neste momento, você está preparado para reprogramar a sua mente. Imagine a cena de um filme, de uma série, ou até mesmo de um livro que você queira esquecer. Talvez você seja capaz de se lembrar do dia em que você assistiu ou leu essa cena. Talvez você nem tenha assistido, mas alguém tenha te contado. Talvez alguém tenha te contado algo relevante sobre alguma história. E neste momento, você vai imaginar aquele momento, o exato momento em que você teve aquela informação. Talvez quando assistiu, talvez quando ouviu falar. E quando você se lembra daquele momento, projete-o numa tela. Talvez você prefira imaginar uma tela de TV ou um cinema ou algum outro dispositivo que você tenha acabado de criar. Imagine aquela cena acontecendo agora. E após a cena acontecer, imagine que você tem um controle remoto ou algum outro dispositivo capaz de voltar essa cena bem lentamente. Como se o filme, a cena, a série, ou até mesmo aquele dia em que te contaram alguma informação relevante de enredo, aquela cena fosse andando de trás para frente, enquanto você a observa. E quando você volta, você acaba chegando ao início da cena. Imagine agora que você simplesmente pega o controle remoto ou o dispositivo e aperta um botão. E este botão vai apagar essa cena. E a tela se desliga. E ela se desliga completamente. E você percebe que cada vez é mais fácil esquecer, porque é difícil de se lembrar. E quanto mais difícil é lembrar, ainda mais fácil é esquecer. E você imagina como você se sentiria ao perceber que tudo aquilo sumiu. Como seria interessante permitir que a sua mente simplesmente apagasse aquelas informações e que fosse possível experienciar tudo isso
como se fosse a primeira vez. Imagine como seria essa sensação positiva. Busque essa sensação. Em algum momento, você mais uma vez vai usar o controle remoto ou algum outro dispositivo, vai ligar a TV, mas quando fizer isso, a cena a ser projetada é a cena em que você percebe que se esqueceu. E você se sente muito bem com isso. Farei uma contagem de 1 até 3, e no 3 você vai imaginar você apertando esse botão. E ao apertar esse botão, a cena a ser projetada será aquela em que você já se esqueceu. 1. Isso, vai se preparando. 2. 3. Você liga o dispositivo. E na tela, você se vê tendo esquecido. E você se sente muito bem, muito relaxado. E a sua mente percebe que esquecer essa informação vai lhe permitir uma experiência única. A experiência de viver todos aqueles momentos como se fosse a primeira vez. Em algum momento farei uma contagem de 1 a 5. Quando chegar no 5, você vai abrir os olhos, sentindo muito bem, muito energizado, e vai estar preparado para assistir aquela cena, aquele filme, série, ou até mesmo ler aquele livro, como se fosse a primeira vez. 1. Aos poucos, você vai voltando para o aqui, agora. E começa a identificar que a energia no seu corpo vai aumentando. 2. Vai aumentando mais e mais. E você vai se energizando cada vez mais. Isso. 3. Isso. Mais e mais energizado. E tudo aquilo sumiu. 4, se sentindo muito bem, muito energizado. 5, abre os olhos, sentindo muito bem. E aí, gostou da experiência? Parabéns por ter conseguido reprogramar a sua mente. Deixe nos comentários aqui sua impressão. O que você sentiu? Qual cena você decidiu assistir pela primeira vez? Qual cena você decidiu reassistir como se fosse a primeira vez? E como foi reassistir essa cena? Deixe nos comentários. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, inscreva-se no canal Alberto Delísula, compartilhe com seus amigos e até a próxima.